Shalom a todos os irmãos de Arrundim do mundo inteiro, em especial a comunidade que se reúne na cidade de Recife. Ontem tentamos fazer a live, mas não foi possível, dado os problemas técnicos que nós temos aqui. Estamos filmando de uma mata, a internet que chega aqui não é a ideal, né? Não é de satélite. Vamos tentar trocar para começar as lives. Porém, eu vou tentar responder algumas perguntas que chegaram ontem. Chegaram 10 perguntas. Um abraço para o meu amado irmão Jacó. A primeira pergunta que você encaminhou, Jacó, foi a manifestação do tetagrama. O tetagrama, segundo o livro do Mistério Oculto, do Sefer Zohar, livro que andou em igualdade de condições com as escrituras sagradas durante muitos anos no canon hebraico, ele nos esclarece que o tetagrama ele traz nele o modelo do corpo de todo ser inteligente. O Yod Re Vav Re. O Yod seria, vou tentar, não sei desenhar, mas vou tentar aqui fazer um Yod. Seria o Yod Re Vav Re, ou assim verticalmente, seria a cabeça, o trem posterior, o tronco e o Re final, o trem posterior. Portanto, seria a forma de todo, segundo o livro, a forma de todo ser inteligente. Esta é a forma do nosso Criador, a nossa forma de todos os Elohim, que são seres inteligentes. Ele é muito significativo porque está na Septuaginta. Quando eles omitiram o nome na Septuaginta, eles deixaram a referência, o Yod Re Vav Re, que é o esqueleto do nome. O nome sagrado ele deixou como uma dica, advertindo o seguinte, que o Yod Re Vav Re, ele teria que estar contido dentro do nome sagrado, nesta ordem, pois a inversão da ordem das letras, ela formaria o nome de um demônio, portanto não poderia ser invertida as letras. Iniciaria-se com Yod e finalizaria-se com Re. Ele tem que estar contido no nome sagrado, na sua forma original, Yod Re Vav Re. É o que está no nome Yahushua. Este nome deve ser escrito com o hebraico, no hebraico antigo, o coloquial, chamado também de hebraico sacerdotal, ou levítico. Ele traz esse nome. O Ain tem o som de A dobrado. Este som do Ain não está na gramática atualizada, mas se você procurar no livro do Mistério Oculto, você vai encontrar o valor, a equivalência do Ain ao AA, uma vez que no hebraico não tem nenhuma vogal, não existe a letra A, existe sim A dobrado, que é o AA, que é o som do Ain. Essa letra Ain, ela tem um significado muito grande, porque ela simboliza a existência negativa do Todo-Poderoso. O que é a existência negativa? A existência negativa é o período de bilhões incontáveis milhares de anos que ele sempre existiu da forma que está no Gênesis. As águas e o espírito de Arro sobre as águas. Portanto, neste espírito não tem corpo. Espírito só podemos fazer analogia de espírito com energia elétrica, com poder. Espírito é sinônimo de poder. O poder que pairava sobre as águas. Até que um dia o Todo-Poderoso resolveu criar o alfabeto. E na criação, para formar a língua Kadosh, para ordenar a criação de todas as coisas, então ele criou, pôs o Yod sobre o Re, o Vav e o Re final e desenhou aí o corpo humano e criou para ele este corpo luminoso. Mas sempre se reportou a ele mesmo como o homem. Falava do filho do homem.
justamente. Muitos hoje estão confundindo isso com uma bindade. Quer dizer, você sai da trindade e cai numa bindade. Você está fora do reino, está próximo a ser instalado. Por que fora? Porque você está negando o Shema. O Shema. O que é o Shema? É a declaração ardente da unicidade do nosso Criador. Ouve Zó Yaakov. O Yahushua, nosso Abba, o Yahushua é um. O Shema está em Deuteronômio, o Shema está no Evangelho de Marcos, pronunciado pelo próprio Salvador e indicado como maior mandamento. Então não se pode negligenciar. Se você, mesmo que tenha tomado o nome correto, creia que Yahushua é o único Salvador. Se você não puder entender que ele também é o Criador, se você não puder entender aquele capítulo que está lá em Isaías que diz: o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creais e entendais que sou eu mesmo, porque antes de mim Iahu nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Yahushua, e fora de mim não há Salvador. Se você não pode crer no que o Espírito revelou por Isaías, você não pode nem pensar em participar do reino milenar do Mashiach. Portanto, e tem muitas passagens que falam sobre isso, eu não vou me estender nisso, porque para isso nós temos um vídeo explicando minuciosamente, mostrando nas escrituras, nos principais livros do Sefer Zohar, a unicidade do Pai. Então esse livro está, o único Yahushua, o único nome com provas incontestes, no canal Oscar Cabalista. Cabalista com quê? Porque há uma confusão, muita gente mistifica a Cabala. A palavra Cabala simplesmente significa recebendo. Se você recebe uma mensagem de um espírito negativo, do espírito do inimigo, portanto, é o que nós chamamos de Cabala babilônica. Não é a Cabala hebraica, pois a Cabala hebraica, ela se fundamenta nas Sagradas Escrituras, na Torá. A mensagem que vem na Cabala são todas confirmadas na Torá. Mas o aprofundamento deste assunto, já existe um vídeo sobre isso, o qual eu acabei de citar. Vamos para a segunda pergunta que nos foi feita. Seria Yahushua na terra. Yahushua veio juntar as ovelhas desgarradas da casa de Jacó. Não veio para outro povo, a não ser a descendência de Ada, do homem que ele formou com suas próprias mãos. Esta descendência, se for na genealogia de Mateus, você vai encontrar o corpo do Todo-Poderoso, o qual ele o tratou de filho simbolicamente, em parábola, mas tratava-se de um corpo físico para o Todo-Poderoso, que tinha plano já de habitar conosco. Ele não tinha plano de nos transformar em anjos, como ainda há quem pregue que tem esperança de ir ao céu. Não, só subiu aos céus quem de lá desceu. O inverso, o Todo-Poderoso se fez homem para habitar conosco eternamente. Portanto, meus irmãos, isto está no vídeo e foi citado. Vamos para a terceira pergunta, que foi a ocultação do nome. A ocultação do nome foi um período que o próprio Criador determinou, está em Abacuque.
você vai encontrar um versículo que diz: o Yahushua está no seu templo, silencie toda a terra sobre ele. Portanto, era um período onde ele não ia mandar a descendência de Adão, a descendência do homem perfeito, o homem que ele fez. A segunda criação no livro de Gênesis, se você observar direitinho, quando fala em criação do homem, ou melhor, dos homens, ele diz: façamos. Está dito façamos. Toda a criação está no singular, mas na criação do homem ela está no plural. Façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. A imagem de quem? Dos Elohim. Quem fez? Os Elohim. E criou estes homens em antítese ao homem Adão, criado pelo Criador, fabricado com suas próprias mãos, com o melhor que existia material da terra. Portanto, embora tenhamos a mesma aparência, existem dois grupos de ser humano na terra: mortais e imortais. Quando se fala os que têm o nome no livro da vida, é a descendência de Adão. Quando se fala que o homem é mortal e nenhuma vantagem tem ele sobre os animais, porque ambos procedem do pó e ao pó tornará, o livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, deixou bem claro. É só vaidade pensar que o fôlego de vida do homem se dirige para cima e dos animais para baixo. Não existe isso. O homem é pó da terra e volta ao pó. O salmista deixou claro: saibam as nações que não passam de mortais. Tem uma passagem em Isaías. Bem, a este respeito eu faço questão de ler o capítulo 26, só os dois versículos, o 14 e o 19. O 14 diz o seguinte: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigastes e destruístes e lhes fizeste perecer toda a memória. Claro está, se o homem não entrar no reino de Yahweh, não vai para inferno nenhum. Simplesmente ele volta ao pó e a sua memória perecerá. O 19 diz o seguinte: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Portanto, claro está que existem dois grupos de seres humanos na Terra: mortais e imortais. Isto independe da obra de qualquer um. 42, no capítulo 42, versículo 8, ele diz o seguinte: eu sou Yahushua, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Bem, ele deixou claro que não daria, não aceitaria nenhum outro nome, nenhuma reverência, nenhuma adoração a nenhum outro nome, por engano, um nome que não é o dele é único. Portanto, Isaías mostra um plano de salvação. No capítulo 43, versículo 6 em diante, onde ele diz quem serão as pessoas escolhidas, convidadas para participar do reino. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória e que formei e fiz. Portanto, meus irmãos, se ele está dizendo que só está convidando os que são chamados pelo nome dele, você acha que você é chamado pelo nome de Jesus, você vai entrar por um nome que não tem nem 300 anos. A letra J é a mais nova letra
do alfabeto inglês, com menos de 500 anos. Portanto, meus irmãos, se o nome dele é fundamental, com o nome errado, quando um cego guia outro, cai os dois no mesmo barranco. Sem conhecer, acreditar no nome, você não tem chance. Trazei o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Oi, e além desse, ele está falando a trazer também esse povo que tem olhos e não quer ver. Tem outro povo a não ser os protestantes, os que se dizem crente. Crente no nome errado, toda a sua crença está invalidada. Outros até creem e o chama e o adora pelo nome correto de Yahushua, mas também não vai poder entrar, porque nega o Shema, a declaração ardente da unicidade do Pai. Vós, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas. Quem são as testemunhas dele? Esses que ele chamou do norte e do sul, que são chamados pelo nome dele, que fizeram tevilá no nome dele, no nome correto e imutável do Criador. Continuando o versículo 10. Sois minhas testemunhas, diz o Yahushua, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Iago nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Yahushua, e fora de mim não há Salvador. Portanto, irmão, claro está. Você está querendo saiu da Trindade para crer numa bindade, você continua negando o Shema. E se você nega a declaração ardente da unicidade do Pai, a maneira como Ele quer que você entenda, Ele usa 3 palavras para explicar a mesma coisa. Saibais, creais e entendais, que é Ele mesmo. Se você resiste a isso, é porque você não quer entrar no reino. E vocês que são seguidores deste grande orador de nome Ivan Lopes, esse YouTube, Ivan Lopes, acredito que ele tem vídeos fantásticos, maravilhosos, mas diz que tem revelações do Eterno, coisa perigosa de se dizer. Ele diz que a revelação que eu tenho tem que ser para as Escrituras. Mas não há erro nos vídeos dele, são muito bons mesmo. Com exceção é que a ele não foi permitido, até hoje pelo menos, acesso ao reino, pois continua preso a uma bindade, achando que o Todo-Poderoso tem filho. Tem. Sabe quem é o Filho Todo-Poderoso? Todo aquele que declara o Shema. Porque está no livro de Osés, do deserto chamei meu filho. O filho de Yahushua é Yaakov, somos nós, vocês chamam de judeu. Esses sim, são os filhos dele. Porque crer no seu nome, crer que ele veio, conhece o seu nome e sabe que ele é o próprio Criador. Criador e Salvador nosso. Sem este raciocínio, estamos fora do plano. Eu aproveito a oportunidade deste vídeo para convocar a todos os YouTube, que são irmãos em Yahushua, e também a todo Yahudim, seja ele ortodoxo, interessa, todos os judeus do mundo, palavra mais conhecida, sobre as barbaridades de Tiago Lima. Só pode ser por interesses escusos, está se associando a um ex-candidato à presidência da República, detonando o nosso presidente, inclusive com calúnias, e pior ainda, maculando, dizendo coisas terríveis a respeito dos judeus. Então,
eu vejo o próprio Satanás falando na boca de Tiago Lima. É necessário calar a boca dele, como disse Paulo em uma dos seus versículos. Os nomes que as nações adotam, o nome que as nações adotam são todos nomes de demônios. Assistindo o vídeo sobre o nome, você vai encontrar a explicação já sobre isso. Homossexualismo. Homossexualismo também eu não vou falar, porque basta vocês assistirem o vídeo Yahushua, por que homossexualismo? Do canal Oscar Cabalista. Cabalista com quê? Salvação e perdição. Salvação e perdição só para Yahundi. Só para os verdadeiros Yahundi. Aqueles que traz o Shema, que fez o Tevilá em nome de Yahushua. É esses que serão julgados no juízo final. Esses são os únicos a estar sujeitos ao reino eterno. Gentil. O gentil volta o pó, claro. O gentil volta o pó, está o mundo gentil, os góis, os incircuncisos, todos esses é o mesmo povo, voltará ao povo. Quem fala muito bem sobre isso é o sábio Salomão no livro de Eclesiastes. Os Illuminati, que é fato conhecido de todos, da maioria pelo menos, 13 famílias da Europa, e tem intenções de para um governo mundial, de governar o mundo, fazendo controle populacional, reduzindo a população. Sobre isso eu aconselho que vocês procurem ver, que até então um fato concreto a esse respeito, não é especulação não, são os caixões da FEMA, como vocês podem visualizar em vários vídeos aí. Bem, essa é uma parte importante, porque é aí que Tiago Lima teve a frieza, entendeu? O demonismo de querer dizer que o terceiro templo seria para o anti-Mashiach. Porque ele fala anticristo. Cristo é uma palavra grega. Tem alguém contra algum grego? Entendeu? Cristo vem de cristal, de brilho, da crista do galo. O que é que parece a crista do galo? Com raios solares. Um nome bem escolhido para o Deus Sol, Filho do Sol, Sandei. Um nome ou melhor, um título de brilho para aquele que se diz Filho do Sol. A escatologia. Bem, é sobre isso mesmo. Ele aí, ao dizer isso, dizer que o anticristo vai sentar dentro dos muros de Arruxalai, seria impossível, meu irmão. Mas não precisaria nem de prova, porque acho que o mundo todo, até mesmo o mundo evangélico, católico, nunca ninguém se atreveu a dizer tamanha barbaridade. E hoje em dia nós sabemos muito bem, basta ler. Em Apocalipse 12 afirma que o trono de Satanás está na Turquia, em Pérgamo, profecia que já está em andamento, pois o mundo está comprovando que Erdogan é o forte candidato a ser o anti-Mashiach. Pretende criar o califado e para isso já reuniu 10 países islâmicos para destruir o país eleito. Bem, meus irmãos, além do mais, essa questão de governo mundial, na realidade, existem 3 grupos interessados nisso. Os Illuminati, que é o mais falado, os muçulmanos, orientados por Erdogan, e a Associação Rússia-Chinesa. Esses 3 grupos têm interesse no governo mundial, às vezes trabalham em conjunto, às vezes se separam, mas os 3 lutam pelo mesmo objetivo. E é claro que um deles vencerá e invadirá a Terra Santa, porque tudo isto é profético. E aí será o grande dia do Yahweh Todo-Poderoso, a grande matança, onde ele vai convidar as aves do céu para comer a carne desse povo que invadia a Terra Santa.
Meus irmãos, estamos vivenciando os últimos dias. Cada um que se cuide. Não façamos como as virgens nécias que esqueceram de comprar o azeite. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. O presidente da Turquia, Erdogan, afirmou durante um fórum em Istambul que os planos de Donald Trump em transferir a embaixada dos Estados Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém são extremamente errados e devem ser abandonados. Afirmou também que mesmo mudar uma única pedra de lugar na cidade teria sérios impactos. Por isso pediu que os muçulmanos invadam o Monte do Templo em uma demonstração de solidariedade com seus irmãos palestinos. Em seguida ele desafiou, dizendo que cada dia que Jerusalém permanece sob ocupação é um insulto para todos os muçulmanos. Para Erdogan, um movimento massivo de muçulmanos no Monte do Templo mandaria uma mensagem clara para Israel. O presidente turco, fortalecido pelo referendo que ampliou seus poderes, vem tentando se consolidar como o líder do mundo muçulmano. Nos últimos anos, falou várias vezes na possibilidade de seu país invadir Israel para libertar, entre aspas, Jerusalém. Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que está relacionado à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Mas quando falamos sobre a reconstrução do terceiro templo, nós também estamos vinculados ao tema que se refere à vinda do Messias e da abominação da desolação. Então, dentro desse estudo nós vamos ver esses três tópicos, tá? Então, a teologia cristã, ela nos propõe a ideia baseada nos escritos de Daniel, no capítulo 9, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de que os judeus, eles reconstruirão o terceiro templo em Jerusalém. Porém, quando o anticristo se apresentar ao mundo, ele enganará os judeus através de uma falsa paz temporária, que será interrompida quando o anticristo profanar o templo e se autoproclamar Deus. Então, aí você já sabe a história. Aí os judeus não vão aceitar e vai dar toda aquela confusão, aí vai dar um problema geral. E então isso vai culminar no fim, né, da paz que ele estabeleceu, aquela paz mundial, porque aí as nações vão vir contra Israel e tudo mais. É isso que a gente aprende. Mas eu pergunto, será que realmente haverá uma paz mundial estabelecida por alguém antes da vinda do Messias? Jesus deixa claro e evidente em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, que não haverá paz antes de sua vinda, conforme foi revelado anteriormente, né, pelo profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 26, que diz assim: E depois das 62 semanas, o Mashiach, em hebraico está escrito Mashiach, Messias, ele será cortado. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, lendo o contexto bíblico ali, você vai ver que o Messias era um príncipe. E depois que ele fosse cortado, viria um outro príncipe, e esse príncipe ele destruiria a cidade e o santuário, o templo e Jerusalém. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então você pode ver que antes da vinda do Messias, ninguém vai implantar uma paz mundial. Muito pelo contrário, quando disserem que há paz e segurança, virá repentina destruição. Então não haverá uma paz de 3 anos e meio como o pessoal interpreta, está equivocada essa interpretação. Então você pode ver que não haverá essa paz antes da vinda do Messias. O que está revelado em Daniel, desde a retirada do Messias, né? Então é importante que você saiba, considere esse detalhe. Tudo isso que está relacionado ali no contexto do profeta Daniel capítulo 9, a vinda do Messias, né, quando ele foi cortado, a destruição de Jerusalém, do templo e o fim, né, do ofício sacerdotal, tudo isso se cumpriu durante a invasão do Império Romano, quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito. Então você pode fazer uma pesquisa aí na internet e você vai encontrar esse assunto.
E qual será a próxima fase? A próxima fase, segundo o contexto, da revelação de Daniel, ela menciona os conflitos entre os reinos, entre os governos, trazendo para os nossos dias de hoje. E a vinda da abominação desoladora, da desolação, A abominação da desolação, conforme Jesus mencionou lá também. Então, anote esse termo aí, abominação da desolação, que ele também é muito interessante. E você me pergunta, mas Eli, peraí, vamos parar tudo, você está falando aí tudo isso, mas espera. Nós temos em Jerusalém o Instituto do Templo. E como é que fica isso? Então, nós sabemos que em Jerusalém hoje tem essa organização, que ela está trabalhando diariamente, arduamente para a confecção de todos os materiais que serão utilizados na reconstrução do templo, trabalham para formar os sacerdotes, treiná-los, treinar também os levitas, enfim, construir as vestes, tudo que está envolvido ao templo, a reconstrução do terceiro templo. Nós temos aqui em Jerusalém essa organização que tem trabalhado dia e noite para que isso seja feito, cumprido. Agora eu pergunto a você, mas o que nos revela as Escrituras? Será que, de acordo com o contexto profético, nós, os judeus, vamos reconstruir o templo antes da vinda do Messias? Ou será que alguém vai reconstruir esse templo antes da vinda do Messias? Então vamos ver. No capítulo 6 do livro do profeta Zacarias, é apresentada a promessa da reconstrução do templo através de um homem, olha aí que interessante, um homem chamado Renovo. Esse Renovo, ele foi representado pelo sumo sacerdote Josué. Em hebraico nós chamamos de Yoshua. Agora aqui tem um detalhe muito importante. Você sabia que Yoshua, o nome de Josué, e Yeshua, o nome de Jesus, é o mesmo nome? A raiz em hebraico, tanto para Yoshua quanto para Yeshua, é a mesma. Tanto é que o próprio sacerdote, Josué, ele também é chamado de Jesua, o Josué, filho de Josadac, ele é chamado de Jesua, ou seja, o Jesus que você conhece. Em Esdras, no capítulo 10, versículo 18. Eu só acho interessante que o pessoal não traduziu Jesus como Jesua, porque é a mesma tradução, essa é a lógica. Então, esse renovo, esse homem, que foi representado pelo sumo sacerdote Yoshua, ele reconstruirá o templo e ele terá a função sacerdotal e ainda será governante. Está escrito assim, Zacarias 6, versículo 11. Toma, digo, prata e ouro e faze coroa e coloque-as na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. E fala-lhes dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Está escrito com todas as letras. Ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Versículo 13. E ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, tá? Então você vê que quem vai reconstruir o templo, segundo a profecia, é o Renovo, é o Yoshua, é o Jesus, é Yeshua, ele que vai reconstruir o templo. Agora você já lembra da teologia, já vai fazer toda aquela confusão, não, mas o Messias, ele falou que o templo seria reconstruído, nós somos o templo do Espírito Santo, e o templo foi destruído, que é o corpo dele. Calma, uma coisa é uma coisa, aquilo era um paralelo. E outra coisa é outra coisa. Aqui nós estamos falando do reino do Messias quando for implantado na terra. Nós não estamos fazendo comparação a corpo, a ser o templo do Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma coisa. Então, nós vemos também em Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, esse mesmo renovo. Quer ver? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo. E sendo rei, tá vendo? É reino.
Ele reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça aonde? No meu corpo? Não, na terra. Ele está vindo. Qual que é a finalidade do Messias? Nós já vimos isso em outros vídeos, né? Então, o Messias está vindo para o quê? Para implantar o seu reino, para tomar os reinos do mundo. Isaías 53, versículo 2 diz assim: porque foi subindo como renovo, novamente ele aí, perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então você pode ver dentro desse contexto que esse renovo aí, ele morreu. Ele deu a sua vida por muitos, né? Pela expiação do pecado de muitos. Ué, e agora? Esse texto ele se encaixa perfeitamente com o texto de Daniel. Por quê? Porque o Messias foi tirado. O Mashiach, em hebraico, que está escrito lá em hebraico, na Bíblia em hebraica, o Mashiach, ele foi tirado. Ele estava na terra. Antes de quando? Antes da destruição de Jerusalém e do templo. E conforme nós vemos aqui no livro do profeta Isaías, esse renovo, ele morreu. Então note que Deus ele nos traz todas as dicas sobre o Messias, a começar pelo seu nome até a função de rei e sacerdote em seu reino messiânico quando for estabelecido aqui na terra. Agora, um outro detalhe interessante, nós encontramos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 21 e 22, em que quando o Senhor vir, né, quando tiver o novo céu e a nova terra, o Senhor ele restabelecerá o ofício sacerdotal, né, e ainda ele escolherá para si sacerdotes e levitas. Então você vê, está tudo se encaixando. Pode conferir, Isaías capítulo 66, versículo 21 e 22, você vai encontrar esse texto. Agora é interessante que, depois de eu apresentar tudo isso para você, surgiu uma aparente contradição. Pois em 2 Tessalonicenses, encontramos um texto que nos deixa dúvida quanto aos fatos que eu estou te apresentando, né? Que eu te apresentei até agora. Ou seja, se eu estou te falando que não, né, mostrando aí nas profecias que não haverá reconstrução do templo em Jerusalém antes da vinda do Messias, como fazer para entender esse texto, né, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: portanto, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição. E o que ele fará? Quem é esse homem? Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que esse homem aí, o homem do pecado, né, o filho da perdição, ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, uma verdadeira fantasia. Esse cuja vinda é segundo as habilidades de Satanás, com todo o poder, e sinais de prodígios e de mentira, e com todo o engano da injustiça. Gente, esse texto ele é atualíssimo. Esse homem do pecado ele está às portas. Interessante notar que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós encontramos o texto que faz menção ao Deus desse século, né? Quem é o Deus desse século? É o próprio Satanás. Então, considere que esse texto que acabamos de ler, ele está baseado em quê? Quando você vê lá, 2 Tessalonicenses, né? 2. Da onde que o escritor pegou esse texto? Ele se baseou na revelação do próprio Daniel, no capítulo 11, versículo 36 a 39. Esse homem que quer se parecer Deus, né, também é mencionado em Apocalipse, no capítulo 13. Quem ele será? Esse homem, ele receberá poder para reinar no trono de Satanás. E onde é o trono de Satanás? Em Pérgamo, na região da Turquia, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então, esse homem, ele vai se manifestar, ele reinará no trono de Satanás, ou seja, nessa região. Agora,
falando em Turquia, veja que interessante, isso é atual, tá? É notícia. É interessante notar que recentemente o ex-comandante, né, da OTAN, o general reformado norte-americano, né, o Sr. Wesley Clark, numa entrevista que ele concedeu à CNN, ele afirmou que a Turquia está trabalhando para tornar novamente uma grande potência. Ele afirmou que o país é essencialmente um califado islâmico, que está em processo de restabelecer os princípios do Império Otomano, que foi considerado a última potência global do mundo islâmico até os dias atuais. Então, onde é que vai se manifestar o homem do pecado? Onde é o trono de Satanás? Na região de Pérgamo, onde é a atual Turquia. E você está vendo a Turquia trabalhando aqui arduamente para restabelecer o califado. Isso é notícia, você pode procurar aí na internet que você vai encontrar esses fatos. Esse califado, ele será o quê? A sede mundial do governo islâmico. Nós que, né, estudamos aí a teologia cristã e tudo mais, a gente tem aquela ideia de Roma, Papa e tralalá, trilili. Mas está na hora de você rever o seu conceito. A realidade é outra. Esse califado ele será a sede do governo mundial islâmico, pois o Alcorão, se você não sabe, ele ensina que é dever de todos os muçulmanos espalhar o Islã no mundo, fazendo com que a lei da terra seja a Sharia. Então não importa como eles vão estabelecer essa religião, com mentira, com tudo que você imagina. Moderado, extremista, o importante é que a religião seja espalhada no mundo. O Alcorão diz assim: a guerra contra os infiéis é para toda a eternidade, até que todo o caos termine e toda a religião pertença a Allah. Isso está escrito no Corão, na Sura 8, Ayat 39, capítulo 8, versículo 39. Então você nota aí que enquanto nós vemos que até o fim haverá guerras, né, conforme Jesus mencionou e conforme nós pegamos lá no livro de Daniel, você vê aqui o Alcorão dizendo: a guerra contra os infiéis é para toda a eternidade. Então, não tem como você pensar que haverá uma paz. Um outro fato que também precisamos considerar, qual é? É aquilo que eu te falei lá no começo. Anota aí o nome da abominação da desolação, certo? Você pode ver que a abominação da desolação ela estará no lugar santo, mencionada primeiramente pelo profeta Daniel, capítulo 9, e posteriormente por Jesus, no capítulo 24, né, você vai encontrar a descrição dessa abominação. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que o lugar santo, gente, o lugar santo não é o templo. O lugar santo é o Monte Santo do Senhor. Está escrito em Joel, capítulo 3, versículo 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. O lugar santo é o Monte Santo do Senhor, é o Monte Sião, onde hoje está estabelecida Jerusalém. Tanto é que o Monte Sião e o Monte Moriá, eles foram aplanados e hoje os dois se tornaram uma só peça para que Jerusalém fosse construída sobre esses dois montes. Em segundo lugar, o que vem a ser essa abominação da desolação? A Bíblia classifica como abominação principalmente a idolatria. E o que isso tem a ver? O islamismo não crê em um só Deus? Monoteísta? Vale considerar que o islamismo ele é idólatra, pois venera uma pedra sagrada que se encontra lá em Meca. Diariamente, milhares de muçulmanos em todo o mundo, e aqui em Israel também, eles violam o Monte Santo do Senhor em Jerusalém para reverenciar
essa pedra sagrada, né, que o islamismo tem como sagrada. Isso é abominação, isso é idolatria, uma grande abominação. Estão violando o Monte Santo do Senhor, porque lá no Monte Santo do Senhor hoje está construída lá a Mesquita de Omar e a Mesquita Al-Aqsa. E por que desolação? Nós acabamos de ver que o islamismo é abominação. E por que desolação? Porque o islamismo está envolvido nos conflitos e terrorismo que assolam toda a terra, a humanidade, sendo contra tudo e contra todos, assim como será o homem do pecado. Então você pode ver que não interessa. O importante é estabelecer o islamismo. Eles são contra tudo e contra todos. Eles utilizam a democracia, eles utilizam todos os meios possíveis para entrar nos países e impor a religião. Uma vez que eles entram, que eles estão em quantidade, não me interessa mais o que você acha, quais são as normas do seu país. Interessa o que diz o Alcorão, interessa a lei da Sharia. Abominação, porque são idólatras. Desolação, porque não respeitam ninguém, porque são contra tudo e contra todos, assim como será o homem do pecado. E para finalizar, o que me chama mais atenção é que o templo da abominação, da desolação, ela está no lugar santo. Ou seja, ela está no Monte Santo do Senhor em Jerusalém. Quem são? Qual é esse templo santo que está no lugar santo aí da abominação? As mesquitas, né? Então, o objetivo da islamização de Jerusalém e do restante do mundo é minar a legitimidade das religiões predecessoras, ou seja, o judaísmo e o cristianismo, que consideram Jerusalém como a cidade santa. Então, a ideia do islamismo é justamente apagar, tirar essa ideia, porque a cidade santa para o islamismo é Meca, não é Jerusalém. O Islã é apresentado como a única religião legítima, destinada a substituir as outras duas ou qualquer outra religião. As duas que eu digo judaísmo e cristianismo porque são as mais importantes hoje, né? E por isso, o islamismo está se empenhando em levar a desolação mundo afora. Então só nos resta esperar o homem do pecado, né, quando ele se apresentar, e se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora, e assentar, né, como Deus nesse falso templo de Deus, querendo parecer Deus. Por quê? Porque as mesquitas não são o templo do Deus Alá? São. Então, agora vejamos mais um detalhezinho importante aqui. Qual é a característica de Ismael? Gênesis capítulo 16, versículo 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Quem é que está guerreando? Quem é que está levando a desolação? Quem é que é contra todos? Quem é que é feroz? Então, você percebeu de onde virá o assolador e o homem do pecado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo sirva de reflexão para os seus estudos. E realmente eu afirmo aqui que está na hora da gente mudar os nossos conceitos, tá? Não vale a pena esperar muito pelo Papa, pela Igreja Católica, porque praticamente o Império Romano ele já ruiu. A influência dele hoje não é uma influência tão grande quanto se espera. Então, até porque nós estamos vendo tanto a ONU, né, as Nações Unidas estão se curvando aos árabes, ao islamismo. O Papa, né, com o ecumenismo dele e tudo mais, está se curvando ao islamismo. Então, minha gente, realmente precisamos mudar o nosso conceito, esquecer um pouquinho aquelas doutrinas, aquela teologia que a gente aprendeu, porque nem tudo do que a gente aprendeu ali estava correto, tá? Então, espero que realmente esse vídeo faça a diferença e você fique à vontade para compartilhar, pode indicar para os seus amigos. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal,
Fique à vontade, eu agradeço todo o seu apoio, eu agradeço os seus comentários, né? Vocês que estão comentando aí nossos vídeos, enfim, até mesmo indicando novos temas para que possamos fazer outros estudos. Meu muito obrigado de todo o coração e eu te vejo no próximo vídeo, onde nós falaremos sobre a apostasia. Vale a pena você conferir esse vídeo. Falaremos sobre a apostasia e sobre o avivamento. Nós vivemos no tempo da apostasia ou do avivamento? Te vejo no próximo vídeo.